Começa agora o Direito Sem Fronteiras. Se estivesse vivo, Nelson Mandela teria completado 96 anos em julho. O símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul foi uma das figuras mais emblemáticas do século XX. Qual foi a influência do ex-preso político e ex-presidente da África do Sul na luta pelos direitos humanos? Quais foram as mudanças mais significativas na legislação depois de Mandela? Bom, para discutir essas e outras questões, estão aqui o professor de Direito Constitucional, Saul Tourinho, e também o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Aninho Irachante. Antes, a gente confere uma reportagem que trata justamente sobre Mandela. Ele foi um líder e será sempre uma referência de luta pelos mais nobres ideais. Símbolo da esperança e da justiça, Nelson Mandela eternizou o debate pela igualdade, quebrou paradigmas e travou uma das mais brilhantes e bem-sucedidas batalhas contra a segregação racial. O preço que lhe custou por anos a própria liberdade, ele pagou com a determinação de quem defenderia às últimas consequências o que acreditava ser justo. Mandela nasceu no dia 18 de julho de 1918, no pequeno vilarejo de Kunu, na África do Sul. Filho de uma das 4 esposas do pai, que era chefe do vilarejo, ele passou os primeiros anos de vida longe do conflito que dividia o país em 2 grupos, o de negros e o de brancos. Foi aos 7 anos, quando começou a frequentar a escola, que ele conheceu a realidade separatista e viu ali sua missão de vida. O regime de discriminação ficou conhecido como apartheid, em que apenas os brancos tinham nas mãos o poder político e econômico do país, além de serem os únicos também que podiam votar. Ávido por mudar esse quadro, Mandela estudou direito e se tornou um ativista político. Em 1962, à frente do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua, acusado de sabotagem por liderar tentativas de derrubada do governo local. O fim de regimes de minoria branca em países vizinhos nas décadas de 70 e 80 provocou uma crise na África do Sul e a intensificação dos protestos contra o apartheid. Mas foi só com a posse de Frederic de Klerk na presidência do país em 1989 que as mudanças realmente aconteceram. Mandela foi libertado no ano seguinte e as leis raciais foram revogadas em seguida. Klerk Mandela ganha o Nobel da Paz em 1993. Um ano depois, Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. O parlamento aprova a Lei de Direitos sobre a Terra, restituindo propriedades às famílias negras submetidas ao apartheid. Num país onde a cor da pele determinava o destino das pessoas, Nelson Mandela não se rendeu e, mesmo depois de 27 anos na prisão, lutou pela reconciliação entre brancos e negros. E conseguiu. Mandela morreu no dia 15 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Tenho cultivado o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual todas as pessoas vivem juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal no qual deposito a esperança de viver e alcançar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nelson Mandela. Bem, professores Saul, Aninho, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Acho que um tema extremamente interessante, até para que a gente possa conhecer mais sobre a história e a vida de Mandela. Na verdade, nós tivemos algumas figuras na história da humanidade que, digamos, se destacaram. Agora nós podemos considerá-lo um mito? Existe sim uma certa mitologia pela grandeza da sua luta, pelo significado e especialmente pela repercussão de todo o fenômeno da luta contra o apartheid, contra a discriminação racial, contra a segregação de vários grupos étnicos dentro da África do Sul, que ganhou o mundo. Então, nesse sentido, pode ser considerado um mito, sim. A pequena aldeia de Kunu dá origem a um grupo, Mandela pertencia à etnia dos Xhosas, e então ele consegue, posteriormente, ingressar no curso de Direito,
um homem alto, praticava pugilismo de maneira amadora, mas praticava, e muito charmoso. O Oliver Tambo enaltece muito as vestimentas de Mandela, o bom gosto de Mandela, um certo refinamento. E daí em diante, Mandela se associa a Oliver Tambo no escritório de advocacia e começa a flertar com a política no momento crucial da história da África do Sul. Então, esse garoto dessa pequena aldeia, onde inclusive ele foi enterrado, em Kunu, se projeta para todo mundo. Professor Aninho, aí dentro ainda dessa trajetória que o Saul nos passa aqui, então ele começa a flertar entre a política, mas aí surge, quer dizer, não que surge, mas pelo menos ela extrapola ali a linha de pensamento de muitos, que é justamente a luta contra o apartheid. Quando se associa ao Tambo e forma o escritório, já tinha um propósito pelo fato de que viviam numa sociedade de extrema segregação. Embora o apartheid tenha sido instituído formalmente em 48, as regras de segregação já vinham existindo desde 1910 na África do Sul. Quando os ingleses ganham a Guerra dos Boers, um ato que discriminava a posse de terra e negava aos nativos negros a posse da terra, começam as bases do apartheid. É neste ambiente que ele vai se formar na sua constituição política, e especialmente utilizando a ferramenta do direito, né, para tentar fazer uma defesa e uma luta a favor desse grupo que corresponde a 80% da população que era excluído do convívio social. Mesmo com esses 80%, Mandela teve uma luta, pelo menos por um bom período, digamos que não sozinho, literalmente, mas uma boa parte, não talvez até mesmo a maioria, mas com um poder muito grande para tentar neutralizá-lo, né? A constituição da própria ANC, o partido, e daí em diante muitas estrelas começam a surgir. Mandela, de alguma forma, se projeta, mas ao lado dele sempre teve muitos outros colegas, outras pessoas que deram sua contribuição. Aqui a enorme alegria de estar ao lado do professor Aninho. Moçambique, por exemplo, o país vizinho, o próprio Oliver Tambo, recebia muitos companheiros ou camaradas que faziam parte dessa luta. Então, de certa forma, esse grupo conseguiu catalisar aquele sentimento de indignação que o apartheid trazia. Pontos que nós poderíamos considerar de negativos para Mandela em razão dessa sua luta? Eu não sei se a gente pode apontar como negativo. O fato é que a luta de Mandela contra o apartheid, não dele, mas de todos os grupos de oposição, que eram vários, inclusive com partidos comunistas, um forte sindicalismo na África do Sul, começa como uma luta pacífica, uma resistência pacífica. Até que, a partir da mudança da década de 50 para 60, se percebe que essa luta pacífica não geraria resultados por causa da forte repressão que sofriam a partir do regime segregacionista. Aí é uma inflexão. E ele era totalmente contra a violência. Claro, né? Mas aí é uma inflexão. Depois do massacre em 60, de Sharpeville, ele vai adotar a postura de uma resistência armada. Devemos lembrar que nessa época, um pouquinho antes, o grande Mahatma Gandhi estava na África do Sul também, ele ficou lá. Então, esse pacifismo era uma tônica muito comum na época. Mas a partir de 60, se começa a pensar numa estratégia de uma luta armada, inclusive. E ele contribui para formar o braço armado do ANC, né? Talvez essa é a grande mudança política nesse período. Nós tivemos, de fato, o Mandela ele sempre relata esse cenário que o professor Aninho nos traz agora, o momento em que, depois desse massacre que aconteceu, Mandela diz, olha, nós estamos há tantos anos dizendo paz, paz, não violência, sem violência. E, de repente, eles só nos massacram, um dia sim, o outro também. Então, nós precisamos, de alguma maneira agora, não criar uma cultura de revanche, não estabelecer, por meio de suas lideranças, uma defesa do ódio. Mas, de alguma forma, nós precisamos nos armar. De alguma forma, essa resistência ela tem que transcender um pouco o discurso, cuja inspiração, o professor Aninho nos traz, era de Mahatma Gandhi. A África do Sul, em Joanesburgo, ela tem uma cadeia
que foi uma cadeia que vamos dizer, lá estiveram presos tanto Gandhi quanto Mandela. Então, a matriz desse pensamento gandhiano, que ilustrou, de certa forma, também a matriz da luta do Mandela, e, posteriormente, eu posso dizer, uma conexão com Martin Luther King, que tinha em Gandhi também uma inspiração, era de um movimento sem violência. Num dado momento, de alguma forma, há uma inflexão para uma resistência armada, que não corresponde a uma cultura de revanche ou uma cultura do ódio. O que se queria era reconciliar uma nação para que todos lá pudessem viver juntos, unidos, no seu solo. Ele chega a dizer, em algumas ocasiões, não à vingança. Exatamente. Aliás, eu acho que esse é o grande legado do Mandela. Havendo sofrido todo esse processo aqui, de prisão, de 27 anos recluso, de repressão do seu povo que ele assistiu antes de preso e acompanhava depois, quando ele sai da prisão, mesmo assim ele percebe que a construção da nação não passaria por uma retaliação, por uma vingança. Pelo contrário, a essência do ANC, na sua criação, é a luta por inclusão dessa sociedade negra aos destinos da nação e não necessariamente reproduzir um sistema de dominação. Essa é a tônica, o grande ensinamento dele é uma negociação toda que leva ao fim do apartheid a partir do elemento da reconciliação e não da vingança, que parece que é o que trouxe uma África do Sul um pouco mais, de uma transição mais tranquila, diante de quase um século de repressão que a maior parte da população vivia. Uma nota de rodapé nesse ponto, professor, é a declaração dele, que se tornou clássica, no momento em que ele estava prestes a ser julgado, em que naquele momento poderia haver a prisão perpétua e poderia haver a pena de morte. E aí Mandela, então, diante do juiz, diz: eu lutei contra a dominação branca, mas também lutei contra a dominação negra. Exato. Porque eu luto contra a dominação de um pelo outro. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui um pouquinho nós estaremos de volta com essa conversa sobre a herança de Nelson Mandela em relação aos direitos humanos. Até já. Agende-se para o 3º Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional da Universidade Católica de Santos. O evento acontece de 28 a 31 de outubro na Faculdade de Direito da Unisantos e no auditório do Tribunal de Justiça de São Paulo. Informações e inscrições no site www.unisantos.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e no programa de hoje nosso assunto é a herança de Nelson Mandela em relação aos direitos humanos. Nós fizemos aqui um apanhado histórico da vida de Mandela no primeiro bloco. Agora vamos, professor Aninho, a partir de quando Mandela se torna, então, presidente? Nelson Mandela chega à presidência da África do Sul num contexto muito mais amplo do que a sua própria eleição, né? Começa com o enfraquecimento do regime do apartheid no final da década de 80 e que vai fazer com que o partido no poder, o Partido Nacional, ele comece uma negociação de transição do sistema, com a libertação dele em 90 e posteriormente em 92 com a possibilidade de se fazer as primeiras eleições multirraciais na África do Sul. É nesse contexto que a grande avalanche da população negra, que tinha os direitos políticos negados no regime do apartheid, participa do processo eleitoral e vai eleger o primeiro governo negro em que o presidente Mandela é empossado em 94. Então, é num contexto. A partir desse momento, nós assistimos um Mandela revigorado num outro sentido, porque a luta pela resistência do povo negro contra o apartheid, ela é num contexto de lutas feitas em vários outros estados africanos. Mas o estadista que vai surgir em 94, ele vai ter um outro contorno, um estadista que precisa conciliar os vários grupos sociais que a África do Sul tem, os vários interesses econômicos e políticos. A partir daí nasce uma nova personagem política de Nelson Mandela. De alguma forma, Mandela poderia, eventualmente, ter manobrado uma revanche institucional, pela via legal. Mandela estava num momento de popularidade extraordinário no seu país e no mundo,
E há um episódio interessante, que mostra um pouco isso. Logo após a Constituição africana, ali em 96, com a 97, a certificação dela pela Corte Constitucional, teve uma política do Mandela que foi questionada nessa Corte Constitucional. Uma corte fundada com todos os componentes já indicados por ele, Mandela. E a Corte Constitucional derruba essa política. E aí vem aquele suspense. E agora, como Mandela vai reagir a isso? Então, ele se manifesta, ele diz, olha, políticas governamentais que eventualmente confrontem a Constituição serão derrubadas sempre. Isso não é um motivo isso não é uma razão que deva amedrontar o presidente. Isso é uma razão pela qual o presidente deve se orgulhar. Ele vive num Estado democrático de direito agora. Então, de certa forma, essa transição Mandela-presidente, fundação de uma nova ordem constitucional e o começo de uma jornada, ela contou com uma visão bem além de um estadista que visava, de fato, reconstruir e reconciliar seu povo. Mandela, advogado, agora presidente, né? E um ativista. Nós conseguiríamos aí, por exemplo, separar esses 3 pontos do Mandela para dizer de que forma o advogado Mandela interferiu na Constituição, ou não tem nem como separar isso? Não, a Constituição de 96, 97, vigente, inclusive, revolucionária desde o ponto de vista da construção do Estado, é claro que ela vai ter a inspiração de toda a luta de Mandela, mas ela é constituída a partir de uma confluência de todos os entes que foram chamados a colaborar com a formação do Estado Novo. Então, é um conjunto de várias aspirações. Mandela ele tinha lutas dentro do seu próprio partido para avançar alguns ideais, porque o ANC, do que ele fazia parte, tem 2 grandes grupos claramente estabelecidos. Um radical, esse que preferia transformações mais abruptas, uma população negra assumindo o poder e eventualmente até retaliando contra a segregação que vinha sofrendo, mas tinha uma outra ala reconciliatória de que essa percepção de Mandela aí. Só queria trazer um aspecto interessante, que ao lado de Mandela existiram outras figuras importantes nessa transição pacífica, democrática e de muito debate político, a partir do próprio ex-presidente Frederic de Klerk. Não é por acaso que os 2 vão compartilhar o Prêmio Nobel de Paz posteriormente, porque é uma espécie de coragem, se podemos dizer assim, do líder do partido que havia estabelecido o apartheid durante meio século, de repente ele encabeçar o período de transição desse regime, do fim desse regime. A própria formação dos ministérios, não era, professor? Houve participação também de egressos do governo de Klerk? De fato, o primeiro governo de Mandela é um governo de unidade nacional. Porque ele traz o que havia de conhecimento do Partido Nacional, do regime segregacionista, para juntar-se à nova força negra que chegava ao poder. Então, esse elemento reconciliatório pode ser que tenha o traço de bom formado em direito do Mandela, mas eu acho que tem muito a ver com a percepção que ele tem de convívio entre grupos étnicos diversos, porque a África do Sul é um país, é um arco-íris de raças e de etnias. Eu acho que isso está presente na política sul-africana. Em termos de Constituição, Saul, o que você mais destacaria também? Olha, a Constituição sul-africana, ela é uma Constituição notável, e a produção da Corte Constitucional Sul-Africana, ela é digna de elogio, de consideração e de respeito em cortes do mundo inteiro. Há menções a determinadas decisões da Corte Constitucional Sul-Africana pela Suprema Corte do Canadá, por cortes constitucionais internacionais. Então, nós estamos falando de algo que realmente é muito efervescente. O preâmbulo da Constituição sul-africana, ele enaltece a diversidade, diz que nós devemos viver unidos em nossa diversidade. A Constituição sul-africana é a primeira que explicitamente fala em liberdade de orientação sexual. As outras constituições, você tira essa concepção implícita em todas as liberdades, vedação ao preconceito. A Constituição sul-africana, ela é explícita em relação a isso. Como é que está a situação da África do Sul hoje em relação a esse tema há, por exemplo, ainda risco de retomarmos uma história negativa que tivemos?
A situação atual, digo atual, talvez, os últimos 10 anos na África do Sul, ela não é tão tranquila desde o ponto de vista das transformações que seriam necessárias. Por quê? Porque sempre mais lentas do que o desejo da maioria da população negra. Eu acho que teríamos que talvez tratar a questão a partir de dois prismas. O primeiro, desde o ponto de vista político, etc., é uma sociedade que se criou, se fundou em bases muito sólidas, um debate político interessantíssimo, as pessoas recorrem ao ambiente político para resolver as desavenças, as eleições, todas elas sempre foram transparentes, referendadas pela comunidade internacional e os governos sempre estáveis, então não há nada que nos remeta a algum tipo de recaída. Mas desde o ponto de vista econômico, que era outro pilar do regime do apartheid, daí existem problemas severos, porque a integração da população negra aos benefícios da riqueza nacional, a liderança econômica, ela acontece a passos muito lentos. Talvez o anseio da população fosse muito maior em transformações rápidas e elas não acontecem dessa forma. Há uma desigualdade grande. Você ainda mantém uma sociedade muito desigual, com uma grande concentração de renda na população branca, com domínio sobre a terra, em grande medida, embora você tenha uma emergência de uma classe média empresarial, empreendedora, negra, sul-africana, invejável, diferente dos outros países africanos, em que a classe média é formada um pouco em conluio com a própria instituição estatal. Na África do Sul, você tem uma iniciativa privada muito forte, uma emergência jovem muito forte, tanto no campo do empreendedorismo econômico quanto no campo político. Novas lideranças de contestação que se formam, mas tudo num ambiente um pouco mais pacífico e muito democrático. Voltando aqui a falar da questão na legislação da África do Sul, mesmo depois da própria Constituição, há reflexos na legislação em razão, digamos, da atuação de Mandela? Eu destacaria, Rimac, uma legislação, uma lei, e uma decisão da Corte Constitucional, cujos efeitos é um efeito de lei. Uhum. A legislação, eu chamo a atenção para a legislação relativa ao aborto. A legislação relativa ao aborto na África do Sul é uma das mais liberais, acho que a mais liberal do mundo. A questão do aborto é uma política pública que foi implementada na África do Sul. Então, acho que, primeiro ponto, no que diz respeito à legislação, algo que seja assim, diferente ou do que nós temos visto mundo afora. A legislação relativa ao aborto. E uma decisão da Corte Constitucional que é paradigmática, é lembrada em todos os cursos de direito que tocam em questões de direito comparado, diz respeito a um tratamento para os soropositivos. Nós tivemos, Mandela enfrentou isso como presidente da República, uma explosão do número de infectados pelo HIV, e então o governo, ele posteriormente veio o Thabo Mbeki, que fica com realmente a grande explosão em relação a isso, e aí Thabo Mbeki, de alguma maneira, fica reticente no combate imediato a isso. Há uma associação, e o professor Nil trouxe um ativismo político muito forte na África do Sul. As associações se formam e confrontam o governo por um tratamento. E o governo começa a titubear em relação a isso, elas se dirigem à Corte Constitucional e a Corte Constitucional profere uma decisão paradigmática. Ela diz, olha, não há saída para isso. O governo precisa implementar um programa universal, gratuito, organizado de combate ao HIV. E daí em diante vem novamente aquela expectativa, será que o governo vai dar cumprimento a essa decisão, os impactos orçamentários disso, e o governo vem e dá a devida consideração a essa decisão judicial. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, foi ótimo aqui, até conhecer mais sobre Mandela a partir dos conhecimentos que vocês nos trouxeram aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu agradeço também. E olha, lembro que você também pode participar enviando aí a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Este e outros programas da TV Justiça podem ser vistos em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado, até o próximo encontro.